Aceita e já está conosco para bater papo aí. Uau, não tem essa. O jornalista Alessandro Neves está conosco aí em linha para falar sobre o debate que o seu portal de notícias, o Extra.sc, vai realizar hoje, um portal tubaronense, né, um veículo de comunicação tubaronense, vai colocar Tubarão no epicentro da política catarinense. Bom dia, Alessandro, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Niltinho, a todos os ouvintes aí da Hiper FM. Bom dia, brigadaço pela atenção, cara. Agora há pouco, uns 20 minutos atrás, o Nilton estava te parabenizando aí, porque organizar um debate com essa envergadura, com 7 candidatos e, enfim, a gente sabe a equipe técnica, trabalhão que dá, quem já trabalhou com vídeo tem uma pequena noção do que é isso. Parabéns, Alessandro. Imagino o quanto tempo de antecedência tu começou a projetar isso tudo, né? O Rafael, ele só vai ser possível ser realizado porque nós começamos a projetá-lo há mais de 3 meses. Os primeiros convites foram feitos há mais de 3 meses aos primeiros pré-candidatos, então, e a gente só conseguiu a agenda com os 7 porque a gente se antecipou. É uma eleição diferente de anos anteriores, é uma eleição muito curta, né? Daqui para a eleição são 60 dias, 50 dias, 60 dias, menos, 55. Então, os candidatos, eles têm uma agenda muito concorrida, eles precisam visitar o estado inteiro. E aí você conseguir reunir os 7 principais candidatos numa agenda numa segunda-feira, só que à noite, os outros debates que estão acontecendo, que aconteceram, eles são em horários menos nobres, né? Aconteceu um no sábado à tarde e agora um segunda-feira muito cedo da manhã. Então, vai ser o primeiro debate em horário nobre do estado de Santa Catarina. E eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente está tendo. É claro que ansioso para que tudo aconteça como a gente planejou. É uma equipe bem grande, são 20 pessoas diretamente envolvidas no programa. A estrutura é muito grande, talvez uma estrutura que o estado de Santa Catarina nunca tenha visto em debates eleitorais. Eu não consigo brincar em serviço, sou meio chato com isso. E estou muito satisfeito. Eu espero realmente que o público possa, a partir do debate, começar a formar a sua ideia e tomar essa decisão de em quem votar no dia 2 de outubro. Ô, Alessandro, que hora que vai começar o debate, os canais que serão apresentados? Niltinho, o debate começa às 8 horas da noite, tá? A gente vai transmitir em vídeo e áudio pelo Extra SC, na capa do portal, no YouTube e no Facebook. Bacana, para acompanhar tudo com imagem aí. Bom, tu vai restringir o acesso aí a candidato e 2 assessores? Como é que é essa questão de estrutura, a quantidade de gente que vai acompanhar presencialmente aí? Rafael, é importante essa pergunta, porque ontem houve muita dúvida e muita gente veio me perguntar se o debate era aberto ao público. E não é. É impossível fazer um debate aberto ao público, porque você precisa ser justo com os candidatos e a quem vai acompanhá-los. Daqui a pouco você abre ao público, um candidato tem mais popularidade, tem mais apoiadores na cidade, e eles vão lotar o local. Então, é importante dizer para os ouvintes que não vão até o local, a gente nem está divulgando onde vai ser, para que as pessoas não compareçam no local, assistam de casa. Os candidatos, eles têm acesso, eles vão poder levar 3 assessores, que essas 3 pessoas têm contato com os candidatos nos intervalos, são as únicas pessoas que poderão ter contato com os candidatos nos intervalos, e mais 5 pessoas assistindo da plateia. A gente vai ter uma pequena plateia para esses convidados, dos candidatos, para convidados do site, patrocinadores do site, algumas lideranças, prefeitos da região e a imprensa que vai cobrir o evento. Como todo evento do Extra SC, a gente faz questão de convidar a imprensa, porque principalmente nesse, eu não consigo acreditar, eu não consigo trabalhar que seja um debate do Extra SC ou das empresas parceiras. É um debate de Tubarão. Tubarão deve se orgulhar de sediar um dos poucos debates com os candidatos ao governo do estado nessa eleição. E a grande maioria, 90%, será realizado em Florianópolis, com as redes de televisão e da Acaerte. Debates regionais são muito poucos e Tubarão pode ter orgulho de sediar um deles. Ô Alessandro, como é que vai ser o formato? Quanto tempo vai ter? Como serão divididos os blocos? A gente tem uma previsão aí de 2 horas e 20 minutos. O nosso debate já em 2020 foi assim, os candidatos permanecem sentados no fundo do palco e nós temos apenas 2 púlpitos no centro, onde os candidatos se posicionam para debater.
Então eles olham um para o outro, né? Eu acho importante esse contato visual. Eles não olham para a câmera, como é a maioria dos debates e como foram os que aconteceram ou estão acontecendo em Santa Catarina esse ano já. Então, para mim, essa já é a cereja do bolo. E o público de casa acompanha a tela dividida, a reação do outro candidato. Então, enquanto um está falando, o outro, a reação, a face dele, que é muito importante. Essa expressão é muito importante. Então, são 7 blocos. No primeiro bloco, os candidatos têm 1 minuto cada um para se apresentar. Alguns candidatos não são conhecidos da grande população, então a gente decidiu abrir esse bloco para apresentação, que não aconteceu em 2020. Depois, entre os 5 próximos blocos, 4 são de perguntas entre eles, 2 com temas livres, 2 com temas sorteados, 1 de perguntas dos nossos parceiros, dos nossos convidados, e um último para eles se despedirem. Eles não podem pedir voto ainda, né? A legislação só permite pedir voto a partir do dia 15, mas eles vão poder se despedir no final. Os tempos são sempre de 45 segundos para... Não, perdão, 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 45 segundos para réplica e 45 segundos para tréplica. Essa questão vai ter bastante embate, então. Vai. É uma ação muito corajosa tua, Alessandro, de verdade, tirar o chapéu, te parabenizar. Acho que tu falou de Tubarão, ter orgulho. Nós, como profissionais de imprensa, né, desde sexta-feira o Nilton está dizendo, pô, que orgulho, cara, ver isso acontecer aqui em Tubarão, bacana, a gente fica feliz com o teu trabalho. E porque eu falo da coragem, porque tu falou aí da legislação eleitoral, que é algo surreal. A legislação eleitoral brasileira te coloca uma série de limitações, de cuidados, de risco. É uma preparação enorme, não só a técnica, não só a questão dos convites, mas essa coisa de se preparar para não cair em erros, né? Não cometer nenhum tipo de equívoco jurídico para não pagar uma multa depois aí, né, Alessandro? Qualquer erro técnico pode... A multa, Bica, eu acho que a multa é o menor dos problemas. É verdade. Eu acho que a credibilidade está em prova durante todo o tempo. Qualquer erro técnico, a gente não tem a culpa, uma máquina pode pifar, mas qualquer erro técnico, a gente pode levar a culpa e dizer que é uma proteção para um ou para outro candidato, ou a gente está querendo atrapalhar um candidato. Então, realmente é uma questão bem rigorosa, né? Diferente de outro tipo de programa, que um erro técnico você conserta, você brinca com a situação tal, nessa não dá. E ainda mais com o público, né? Em 2020 nós fizemos debates para prefeito e vice em Tubarão, e nós não tínhamos... o público era muito restrito, eram assessores apenas dos candidatos. Então, dessa vez, a gente vai ter essa experiência com um público um pouquinho maior. Não muita gente, né? Como eu disse, não é um debate aberto ao público, evidente, mas tem um público um pouquinho maior do que a gente teve na outra edição. E são os 7 candidatos confirmados, aqueles que já foram amplamente divulgados, né? Os 7 principais. Tu teve que escolher no final das contas, porque acho que teve uns 2 ali que foram anunciados de última hora que não foram convidados. Como é que foi esse processo? Como a gente começou a trabalhar o debate há 3 meses, nós trabalhamos com 7 pré-candidaturas, que elas existiam. Então nós trabalhamos com um número de 8 candidatos. Nós poderíamos receber estruturalmente até 8 candidatos. Em questão de cenário, tudo foi adquirido para atender até 8 candidatos. Quando o número de candidatos foi aumentando, a gente foi formular as regras que foram aprovadas por esses candidatos, pelas assessorias, e aí nós estipulamos que nós poderíamos atender até 8 candidatos. Se esse número de confirmados ultrapassasse 8, nós seguiríamos a legislação eleitoral, que obriga... Na verdade, assim, na internet a legislação não obriga nada, a lei não é atualizada para a internet. Então, se a gente fosse transmitir só pelo portal, a gente poderia criar um critério nosso e até diminuir o número de candidatos não receber o 7. Como a gente vai ter uma retransmissão por emissora de rádio, aí a gente precisa ser um pouco mais rigoroso. Então, nós seguimos a legislação eleitoral e mantivemos o convite aos 7 candidatos que possuem pelo menos 5 deputados na Câmara Federal. Então, eles são o Décio Lima, o Odair Tramontim, o Esperidião Amin, Jorginho Melo, Jorge Bueira, Carlos Moisés e Jean Lorena. Ok, nessa aí tu acabou ficando livre dos contras. Essa confusão que tá o PROS aí, não, porque a gente tá pegando no pé hoje que o PROS tem que mudar o nome, né? Porque os caras conseguiram dividir o partido, eles são os contras lá, tu te livrou deles aí, digamos assim. Mas o PROS eu acho que não vai sair mais candidato. O Ralf, né? Não foi homologada a candidatura dele na convenção, por causa do problema
do partido nacionalmente, enfim. Então, na verdade, quem ficou de fora é o do PCO, que é o Leandro Brugnago, e do PSTU, Alex Alan. Mas nós abrimos espaço para que eles se apresentem ao eleitor. Eles estão mandando vídeos de até 2 minutos, que é o tempo que os candidatos vão ter para se apresentar e para se despedir. A gente pediu que eles gravassem vídeos que a gente vai publicar nas redes sociais e na capa do portal para que o eleitor também possa conhecer eles. Eles também podem ser votados, né? Legal. Show de bola. Então hoje a partir das 8 horas da noite, né, debate do Extra SC nos canais do Extra, né? Quem quer seguir, se inscrever nas redes sociais do Extra, vai ter aí a produção da Focus Vídeos, né, que vai fazer a transmissão das melhores produtoras em vídeos que nós temos aí da nossa região. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Estaremos atentos aí para repercutir amanhã no programa o debate de hoje do Extra, Alessandro. Obrigado, Nilton. Obrigado, Bica. E só para lembrar, você falou da nossa transmissão, que é o Sergião e a equipe ali fantásticos. Eu brinco com o Sergião que eu tive que sair da TV para ele me dirigir um programa meu. A gente vai ter tradução simultânea em língua brasileira de sinais. Então, também não é uma obrigação para a internet, é uma obrigação só para a televisão, mas a gente fez questão de dar mais acessibilidade a quem nos assistir. Parabéns, cara. Parabéns aí pelo profissionalismo, pela produção anterior e por botar o Serjão do teu lado, que a parte técnica daí tu descansa, deixa tudo com ele lá, é fera demais. Abraço, parabéns e até a noite estaremos te acompanhando aí, Alessandro. 8 da noite, YouTube, Facebook ou na capa do Extra.sc, o debate com os candidatos a governador de Santa Catarina, o único na Amurel nessa eleição, não perca. Valeu.